Desobsessão. Livro Desobsessão, Francisco Cândido Xavier, Evaldo Vieira, pelo Espírito André Luiz. No Templo Espírita. À medida que se nos aclara o entendimento, nas realizações de caráter mediúnico, percebemos que as líderes da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Então, o tratamento desobsessivo sempre deve ser prioritariamente no centro espírita. Ah, mas tem um tarefeiro que ele está totalmente possesso, está na casa dele. Se está possesso é uma coisa muito complicada dele estar em casa, porque uma pessoa possessa causa problemas muito sérios. Mas o tarefeiro está ali, está com um problema mais delicado, não está querendo ir à reunião, a família te pede o apoio. O que vocês vão fazer? A equipe, não no dia da mediúnica, mas um outro dia apropriado, de 3 a 4 pessoas, vai à casa desse companheiro, faça um culto no lar, faz uma oração, conversa, quando tem, lógico, a permissão da família. E conversa, uma conversa amigável, sempre ali, na maioria das vezes já vai resolver parte do problema. E é importante que nessas reuniões mediúnicas a gente esteja muito atento às pessoas que começam a se afastar. Se o companheiro está esquecendo de levar o livro, ele está esquecendo de levar alguma coisa que ele sempre leva, o caderninho de anotação dele, o livro de estudo, está chegando um pouco atrasado, pode ter certeza que existe ali um pontinho de mal entendimento entre esse companheiro e alguém do grupo. Porque o normal, quando a gente gosta de estar naquele ambiente, é irmos de boa vontade, é irmos de bom coração, chegarmos um pouco mais cedo, fazermos nossa oração, nossa meditação, bater aquele papo agradável, educadamente ali, falando sobre as coisas importantes para a reunião, mas começou a se afastar, tem um problema. E compete ao dirigente ou às pessoas mais próximas a esse companheiro ir sondando para descobrir e, lógico, trazer a melhor saída, a melhor solução para aquela situação. Para compreender isso, recordemos que se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, muitos outros reclamam hospital. É uma coisa básica, tem pessoas que tem determinadas situações, você pode se tratar em casa, mas se tiver que fazer uma cirurgia, vai ter que ficar internado, vai ter que passar pelo hospital. Então são situações que a gente tem que saber separar os casos. A mesma coisa é o nosso trabalho. Eu posso fazer meu trabalho no computador lá de casa. Aí teu chefe, não, quero que você trabalhe aqui, nem em casa não. Não adianta, você vai trabalhar, é lá na empresa. É uma norma da empresa. Da mesma forma, as reuniões de desobsessão, por norma da espiritualidade, deve ser feita no centro espírita em sala apropriada. A sala da reunião mediúnica, a reunião de tratamento espiritual, ela tem que ser uma sala fechada, bem reservada, onde não tenha-se grandes movimentações. Se não me engano, o Hermínio de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele cita que pode haver nessa sala evangelização infantil. Aí conversando, às vezes, uma outra casa, ele disse, não, evangelização infantil, nem pensar, porque ali vão ficar espíritos perigosos, energias perigosas para as crianças entrarem. Então, cada casa vai ter sua teoria, vai ter seu ponto de vista, sua orientação. O importante é que seja, não vou entrar nesse detalhe, porque às vezes a casa tem a sala de reunião e uma salinha, que um dia é mediúnica, outro dia é evangelização infantil. Se a gente coloca uma regra que não pode ter absolutamente nada, fica sem uma ou sem outra. Então, cada casa vai se ajustar às suas necessidades. Na casa espírita minha, muito pequenininha, é só um cômodo, então ali a gente faz todo esse tipo de trabalho ali, a evangelização infantil, é a reunião mediúnica, é a reunião pública, mas cada dia é uma. Se só podemos fazer desse jeito, vamos fazer só desse jeito. Não vamos criar empecilho que tenhamos as boas atividades previstas pela doutrina espírita. Vamos procurar sempre criar condições e soluções para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Se no lar dispomos de agentes empíricos e benéficos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados
para assistência pronta. Ficou bem claro o texto, né? Em casa a gente tem o carinho do familiar, tem um apoio, tem sempre algumas possibilidades a mais. Mas em determinadas situações, em determinados casos, a gente precisa de outras coisas mais importantes e necessárias que só tem no hospital. No caso aqui ele cita o hospital. Da mesma forma, o mecânico pode consertar seu carro na sua garagem, mas vai sujar de óleo, vai faltar uma ferramenta que ele esqueceu de pegar. Então nós temos que observar que, fazendo as duas comparações entre uma oficina, um hospital e atividade mediúnica, nós deveríamos optar sempre pelo tratamento no centro espírita. O apoio no lar é o culto do evangelho, é um bate-papo amigo com aquela pessoa que está em dificuldade, mas o tratamento da desobsessão é feito na casa espírita. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsediados e obsessores, razão porque, tanto quanto nos seja possível, é aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o ministério da desobsessão. Isso é outro detalhe muito importante. Dentro das casas espíritas existem equipamentos dos mais sofisticados possíveis, que nós nem imaginamos aqui, para atender aos espíritos. Existem remédios para atender aos espíritos. Isso não é aquilo que você está vendo com o olho que você vai lá pegar. São situações que a espiritualidade coloca, que a espiritualidade traz para aquele ambiente, e ali nós temos então as possibilidades de ter um melhor atendimento e um melhor acolhimento. O apoio fora dali é oração, um culto no lar. O trabalho em si de desobsessão deve ser para a própria segurança da equipe no templo espírita. Razoável ainda observar que os servidores de semelhante realização não podem assumir sem prejuízo compromissos para outras atividades medianímicas antes ou depois do trabalho em que se comprometem a benefício dos sofredores desencarnados. Não podem assumir sem prejuízo compromisso para outras atividades medianímicas antes ou depois do trabalho em que se comprometem a benefícios dos sofredores desencarnados. Vou ler de novo. Razoável ainda observar que os servidores de semelhante realização, os espíritos... Então, entendi agora. Os espíritos que trabalham na equipe de desobsessão, eles têm atividades antes e têm atividades depois da reunião mediúnica. E eles estão ali na casa espírita para essa atividade. Não é para a gente criar paralelos, outras atividades. Nós vamos fazer na casa do fulano, depois a gente vem para cá. A equipe vão fazer depois outro dia na casa de fulano. Por isso que a gente disse, oração e culto do evangelho é um apoio fundamental da equipe ao companheiro que está em desequilíbrio momentâneo. Mas tratamento espiritual, desobsessão, a gente só deve fazer em companhia dos mentores amigos e da equipe que está programada para trabalhar naquela casa, naquele horário. Se a gente começa a fugir muito disso, a gente começa a trazer complicações.